Então, agora a parte legal. Então a gente teve a oportunidade, como eu falei, de visitar as 4 principais regiões de Israel. Né? Então a gente visitou Jerusalém, a gente visitou Tel Aviv, a gente visitou lá o norte de Israel, a gente visitou toda a parte sul ali, que é o deserto. Fun fact, isso aqui foi gerado pelo Google, então isso aqui foi meu celular, enquanto a gente andava lá, captou os lugares que a gente estava, então isso aqui é real. Dá um pouco de medo, mas é legal. Jerusalém, tipo, eu fiquei muito emocionada de conhecer Jerusalém, que é uma cidade tão multicultural e importante como patrimônio da humanidade. Eu tenho pouquíssimo conhecimento religioso, para ser bem sincera, então lá em alguns momentos eu fiquei perdida, mas eu não deixei de aproveitar muito bem e reconhecer a importância de cada lugar que eu estava visitando, mesmo sem saber tanto do passado, eu percebi tanto como aquilo é tão importante para tanta gente. E uma das experiências que mais me emocionou foi a experiência do mercado lá, o mercado na cidade antiga e na cidade nova, porque eu nunca fui uma pessoa de, como é que fala, de discutir preço. Eu sou bem passiva quando se refere a aceitar as propostas dos vendedores. E aí eles falaram, não, vai lá para arrasar. E aí os israelenses ficavam com inveja da minha capacidade de discutir. Eu fiquei, olha, gente, o sangue árabe falando aqui em mim. Aí eu fiquei feliz. E outra coisa legal foi, né, toda a comida, né? Porque eu como a comida libanesa, tipo, que eu conheço. E aí eu fui para lá e eu comi a comida árabe, tipo, os docinhos árabes que eu conheço lá. Né? Foi tão feliz esse momento. Eu fiquei, gente, tô aqui. É isso. Então, a gente visitou também o norte, são várias cidades, na verdade, a gente fez meio que um tour. A gente conheceu Haifa, que tem o Jardim Barral, lindíssimo. A gente conheceu Cesareia, a gente fez uma trilha na água, muito bacana. E a gente conheceu também Aco, que é uma das cidades mais antigas. Né? Cesareia também tem grande influência histórica romana. Então, outra coisa interessante também é que a gente, como eu digo, né, é muito o berço da humanidade, aquela região. Então, a gente passou por várias épocas em vários lugares. Foi em Jerusalém, viu toda aquela história, e também Cesareia, a parte romana, e Jardim Barral, etc. Então, foi uma coisa muito rica, assim, de se ver. Falando dessa questão da cultura histórica, que eu percebi lá o quanto que tem uma manutenção da cultura histórica de tanto tempo tão antigo. E aí a gente fala, o Brasil, a história não é tão antiga. É porque a gente guarda a história desde o período pós-colonial. E aí eu estava vendo lá como que eles guardam tudo da antiguidade e a gente tem pouquíssima memória em referências em lugares culturais para a gente, né, lembrar de como é que era o passado indígena do nosso país. E eu achei legal de ver um país que, sabe, se compromete tanto com a sua história. E outra coisa que eu ia falar, que a Patrícia tem que contar como é que foi o mar, né, gente? Menina. Então, o primeiro mar que eu vi foi o mar Mediterrâneo, só que a gente não teve como a gente entrar no mar aquele dia. Só que eu vi de longe e eu não acredito que isso é real, que realmente existe. Basicamente. E no Acre, eu e o Leonardo, tipo, é que a gente estava no mesmo grupo de passeio. No Acre. A gente passou de barco no Acre e foi muito legal, porque foi completamente fora do roteiro. O nosso guia turístico, ele estava assim, tem um barco aqui, vamos. E quando a gente entrou, começou a tocar umas músicas típicas, a gente ficou, eles tocando, tipo, o axé árabe. Foi muito legal. Bom, essa viagem no deserto antes da gente ir, a gente já tinha ouvido dos outros bolsistas que ela seria inesquecível. E algo que a gente descobriu lá é que eles mudam algo todo ano. Então, e esse ano, em específico, eles levaram a gente para andar de camelo, que foi uma experiência muito única, como vocês podem ver. Sim, ele está. Infelizmente. A nossa orientadora, inclusive, falou que não é uma atividade que ela simpatiza muito, mas foi algo que outros bolsistas já pediram nos outros anos, mas que provavelmente não vai acontecer de novo. Mas foi uma experiência boa de ver como é que era exatamente, porque é algo que parece meio distante, né? Sempre que a gente vê um camelo também. E a gente viu exatamente como as pessoas vivem disso, vivem desse tipo de atividade turística. Então...
Essa foto que eu tô na montanha, acho que essa foi a montanha mais alta que... Não, foi Massada, eu acho. Mas essa foi a primeira montanha que a gente escalou, que era muito alta. Eu tenho medo de altura, então para mim foi um grande desafio chegar até ali. Só que quando a gente estava chegando lá em cima, dava de vista pro Mar Vermelho. Eles fizeram uma espécie de dinâmica muito legal com a gente, que era surpreendente quando a gente chegava ali. Nesse hike, nessa trilha, eu tive alguns problemas que eu caí. Só que várias pessoas vieram me apoiar e tudo mais, foi bem legal. Não só o Mar Vermelho, mas a gente também tinha vista para a parte do Egito, da Jordânia Eu ia e falar de isso, a gente Israel subiu também. no topo da montanha que dava para ver. Né? O Egito. Sim. Tem uma coisa que a Constança mencionou que ela estava gostando de aprender sobre a questão geológica, né? E aí a gente chegava no ônibus e aí a gente pegava a internet do ônibus e ficava traduzindo os nomes que a gente aprendia em inglês para português para saber o que eles estavam falando. Aí no final era tipo, calcário, giz, essas coisas que a gente conhece. Foi legal. Porque antes de ir, eu pensava que deserto era feito de areia. Tinha, tipo, é Aladim, parece, né, gente? Mas não, os desertos têm... Cada deserto tem uma formação geológica diferente, tem um tipo de rocha diferente. E a gente estudou todos esses tipos de... Todas eram diferentes e eles contavam exatamente a formação geológica de cada uma delas, o que foi muito interessante. Nessa viagem no deserto, à noite que a gente dormiu no deserto, acho que a Constança e o Leonardo, eles nunca tinham visto estrela cadente. E nesse dia a gente viu várias. Nossa, a gente foi eu estava com um pouco de medo, na verdade, porque estava um grupo, eles alertaram a gente sobre as cobras, sobre os escorpiões e tudo, algo que tem que tomar cuidado, mas para a gente conseguir, só que onde estava todo mundo tinha muita luz, o que não estava ajudando a gente a ver a tal da estrela cadente. Então a gente foi distante de todo mundo, ficou no escuro mesmo, deitou no chão e ficamos lá vendo as constelações que a gente tinha aprendido numa outra palestra que a gente tinha visto antes, e foi uma experiência muito, muito bonita, que eu nunca vou esquecer. Eu queria falar um recado muito importante sobre o que isso significa para a ciência do nosso país. Porque, ironicamente, conhecer a ciência em Israel me fez perceber o quanto que a ciência no Brasil é muito grande. Começar pelo fato de que, assim, a cada ano a gente manda 4 representantes de jovens cientistas do Brasil. Por que eu uso o termo representante? Porque nós não somos os grandes jovens cientistas do país, nós estamos representando uma parcela de uma população muito grande. Todo dia o meu queixo cai com assim, a genialidade dos meus colegas, eu me inspiro muito com os meus professores, com os meus orientadores. Nada que eu aprendi sozinho, a gente nunca está sozinha na nossa jornada. E a gente tem muita gente nesse país com alto potencial científico, com uma paixão pela ciência, pela uma capacidade assim, incrível de compreender coisas complexas e tirar conclusões a partir disso. E eu queria puxar um pouco o que a Regina estava falando antes, que a gente não pode olhar para Israel como o lugar da ciência e o Brasil como o lugar da não ciência. Os dois são lugares de ciência e a gente tem que valorizar muito o que acontece aqui. Porque, a partir do momento que a gente valoriza o potencial da nossa nação de produzir conhecimento, que a gente não vai assistir passivamente esse sucateamento do desenvolvimento científico que a gente está vendo no nosso país. E aí teve um momento muito impactante que uma colega do meu orientador de projeto estava conversando comigo e falou: você é da USP, sim, Universidade de São Paulo. Eu tenho uma grande amiga, ela é israelense, eu tenho uma grande amiga que eu conheci pelo trabalho, que estuda na USP, ela me mostrou um paper dela, eu li, eu fiquei, gente, se ela não me contasse que foi produzida no Brasil, eu não ia saber. Eu ia achar que foi produzido no Weizmann. Ela falou de alto nível. E ela ficou, como é que vocês conseguem fazer isso com tão pouco financiamento? E aí, essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Porque, assim, para mim, a resposta é a nossa perseverança. Mas a dúvida é até quando que a gente vai segurar, né? Que a ciência não é só feita de pessoas, também é feita de fomento. É isso. Vou dar os parabéns para os 4. Parabéns. Obrigada. Realmente vocês fizeram uma apresentação espetacular. Eu acho que cada ano ela vem balançando entre o científico e o não científico, mas vocês esse ano se superaram trabalhando os 4 juntos.
Eu vou fazer... Acabaram, né? Obrigado. Então, na realidade, eu acho que aqui teve um apelo para a ciência brasileira. Eu vou dizer assim, olha, nós não somos tão pobres assim, não. Nós estamos com um problema de... O Paulo está fazendo assim para mim, porque cada vez que a gente escuta, né, o professor Paulo Nussensberg, da Universidade de São Paulo, cada vez que a gente escuta essa depreciação da ciência brasileira, a gente que faz ciência fica um pouco preocupado, porque nós temos verbas, existem, nós estamos num problema seríssimo agora, e eu vou pedir a todos que assinem, vamos rodar um abaixo-assinado que vai rodar por aqui, vai rodar pela internet, que é para empresários, que é para pessoas que financiam ciência através dos seus impostos, possam abrir os olhos do nosso Senado, da nossa Câmara, que o fomento é importante. E eu acho que alguma hora nós vamos falar isso vai acontecendo. Diferente de Israel, diferente. Mas agora eu vou pedir para vocês sentarem, vou agradecer muito, e vou dizer o seguinte, nós vamos ainda escutar mais uma pessoa.